céus não há, em toda a terra, um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti. Não há nos céus, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu entrego, eu me entrego a ti. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Bem mais que todos poderes e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que toda sabedoria humana. Ele é princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, é imensurável seu valor.
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, é imensurável seu valor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá, meus irmãos. Saudade da nossa amada Igreja Cível Macaé. É um privilégio enorme fazer parte da vida dessa igreja que é tão querida para nós, mesmo que seja através de uma gravação, de um vídeo como esse. Bom, nós estamos estudando o livro Aprendendo a Amar os Salmos e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 23. Até agora nós vimos uma parte introdutória. Nessa parte introdutória nós estudamos algumas questões gerais do livro dos Salmos. Depois disso nós começamos a estudar cada um dos 5 livros dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros, cada um deles possui um tema geral. Esse tema geral ele é comum e une um grupo de salmos dentro de um mesmo livro. E o primeiro desses livros possui um grupo de salmos que fala a respeito da confiança do rei no cuidado de Deus. O segundo livro, que nós já estudamos, possui um grupo de salmos que tratam do compromisso do rei com o reino de Deus. E a partir de hoje nós vamos estudar o livro 3. O capítulo de hoje, o capítulo 23, ele introduz o sentido e a estrutura do livro 3 dos Salmos. Bom, o livro 3 de Salmos ele é o menor, pelo menos o menor do que os 2 primeiros que nós já estudamos. Ele tem 17 salmos, enquanto que o livro 1 tem 41 salmos e o livro 2 tem 31 salmos. E desses 17 salmos do livro 3, apenas um ele é atribuído como sendo a autoria de Davi. 11 deles são atribuídos a Asaf, 4 são atribuídos aos filhos de Corá e um deles é atribuído a Etã. E uma outra diferença do livro 3, além do tamanho, que é menor do que o livro 1 e o livro 2, é o tema dele. O tema dominante do livro 3 é a crise de fé do povo de Deus. E essa crise está presente em pelo menos 14 dos 17 salmos deste livro. Em alguns casos, essa crise de fé ela é pessoal,
por exemplo, o Salmo 73. Nesse salmo, o salmista ele quase desanima na sua fé quando ele começa a comparar a sua vida com a prosperidade dos ímpios. Então ele olha para os ímpios, vê que eles estão prosperando, enquanto ele, que tenta ser fiel, está passando por dificuldades, passando por lutas. Agora, essa crise de fé do livro 3, ela não é apenas de pessoas, de indivíduos, mas ela também é coletiva. A nação de Israel também passa por crises. E o Salmo 74, ele começa dizendo: Por quê? Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? O salmista está aqui expressando uma crise, porque ele olha para Jerusalém e ele vê que Jerusalém foi tomada e foi destruída pelos seus inimigos. E aí então ele começa a se perguntar, onde é que está então a promessa de Deus de que Jerusalém permaneceria para sempre? A nação ela entra em crise porque parece que a palavra de Deus falhou. Agora, além disso, além então das crises individuais, além das crises coletivas da nação, esses conflitos pessoais e nacionais, eles estão também unidos em alguns salmos. Então no Salmo 89, no versículo 49, por exemplo, nós vemos ali o salmista perguntando: ó Senhor, onde está o teu antigo amor com que a fidelidade que o Senhor jurou para Davi? Deus havia então prometido que o filho de Davi se assentaria no trono para sempre. E nós percebemos nesse salmo que o salmista está em crise, né? Pois parece que aquela promessa de Deus feita para Davi estava falhando, porque ele olhava para a sua volta e ele não via um descendente de Davi no trono. E aí então, se essa promessa falhou, será que nós podemos confiar nas outras promessas que Deus fez? Então eles precisavam crer que Deus cumpriria sua promessa e colocaria um descendente de Davi no trono. Então por isso havia expectativa da vinda do Messias. E hoje nós entendemos que o descendente de Davi que vai reinar para sempre é Jesus. Nós ainda não vemos esse reino na sua plenitude, mas nós confiamos que ele vai acontecer e nós estamos na expectativa do momento em que isso vai acontecer na sua plenitude. Agora, às vezes, as crises surgem. E todos nós passamos por crises. Em tempos de dificuldade, de provação, nós podemos ficar com o coração aflito e começar a questionar, né? Onde é que está o Senhor? Onde é que estão as promessas de Deus? E às vezes, como comunidade cristã, nós também passamos por crises. São aqueles momentos em que o pecado do mundo parece que aumenta cada vez mais, em que a injustiça à nossa volta, ela parece que está dominando e os justos estão sofrendo. Então, em momentos assim, nós podemos começar a questionar mais ou menos como nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, que diz ali: o que houve com a promessa da sua vinda? Então os salmos do livro 3, eles podem nos ajudar a lidar com essas questões, esses sentimentos que podem brotar no nosso coração nesses momentos de crise. Agora, o outro destaque importante aqui é que, além dessa crise de fé, como o tema central do livro 3, ainda existem outros subtemas. E esses subtemas eles se relacionam com o tema principal. Então, o primeiro subtema, ele fala da importância do templo como um centro de adoração, né? Como aquele local onde o povo se reunia para adorar a Deus. Então nós vemos no Salmo 73 que aquela crise pessoal de fé do salmista ela foi resolvida justamente quando ele vai ao templo. No Salmo 74, a crise nacional ela acontece quando o templo é destruído. Então esses salmos eles mostram a relação entre essa crise individual da nação e o templo como local da presença de Deus. O segundo subtema trata ali sobre os inimigos, aqueles que zombam, aqueles que atacam, aqueles que querem destruir a nação de Israel. E relacionado a esse segundo tema, nós temos o terceiro subtema. E esse terceiro subtema ele vai tratar ali sobre aquelas orações de juízo, em que os salmistas pedem que Deus faça justiça contra os inimigos da nação.
E então, no Salmo 75, nós vemos o anseio que existe no coração do salmista pelo juízo de Deus contra os ímpios. E no Salmo 76 nós vemos ali os reis da terra temendo diante do Senhor. E esses salmos então eles mostram como a crise se relaciona com essa oposição dos inimigos e a confiança que o povo tem na justiça de Deus. E aí, então, por fim, nós temos o quarto subtema, que é aquela expectativa de salvação para a nação de Israel. Então, no Salmo 76 e 77, nós vemos ali o salmista mostrando aquela esperança que ele tem no presente, que está baseada naqueles momentos do passado nos quais Deus salvou o seu povo. Então ele olha para o passado, vê aqueles episódios em que Deus livrou, salvou, resgatou a nação, e aí então ele crê e ele tem esperança de que Deus vai fazer o mesmo no presente e no futuro. E os outros salmos do livro 3, até o salmo de número 89, eles vão então falar sobre um ou mais desses 4 subtemas, e eles vão relacionar então esses subtemas com o tema principal, que é essa crise de fé que o povo demonstra. Agora, apesar dessas crises de fé do livro 3, o resultado não é desespero. Esse poderia ser o esperado, né? O normal, diante das dificuldades, diante das lutas e dos sofrimentos. O indivíduo, a nação, poderiam ficar desesperados. Porém, nós vemos que existem expressões de fé e de esperança ao longo desses salmos. O livro 3, ele vai terminar com uma frase lá no Salmo 89, versículo 52, que diz ali o seguinte: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então o salmista termina o livro 3 com uma expressão de louvor a Deus, mesmo na crise, mesmo nas dificuldades, porque ele crê que Deus vai livrá-lo. Mesmo no meio das crises, mesmo quando ele não entende todas as coisas que estão acontecendo, o salmista continua a confiar no Senhor. E essa é uma das principais lições do livro 3. Todos nós passamos por dificuldades que podem produzir crises de fé na nossa vida. Nós não somos melhores do que os salmistas, né? Porém, mesmo no meio dessas crises, nós devemos nos apegar às promessas feitas por Deus. Deus vai cumprir cada uma delas. Mesmo que eu não entenda como, quando, onde, Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Então, diante disso, eu quero, já caminhando para o final, concluir com algumas lições com base nesse capítulo que nós estamos estudando hoje. A primeira delas é que as crises fazem parte da vida. Então, por isso, você não deve se estranhar, não deve se assustar quando as crises chegarem na sua vida. Mas quando isso acontecer, lembre-se que você não está sozinho nelas. Outras pessoas, outros servos de Deus passaram e passam por crises. Segunda lição, lembre-se que Deus não o abandona no meio das crises. Deus está sempre presente. Talvez você não entenda o que Ele está fazendo, talvez você não entenda os motivos de tudo isso, mas lembre-se que Deus não abandona o seu povo. Terceira lição, não permita que a crise o afaste de Deus. Mesmo quando você estiver no meio das dificuldades, continue confiando, continue buscando o único que realmente pode ajudá-lo. Não vá buscar ajuda em prazeres, não vá buscar ajuda no mundo, porque o alívio é apenas passageiro. A sua confiança precisa estar em Deus. E por último, creia que um dia todas essas crises passarão. Talvez não seja nessa vida, só que isso não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Um dia tudo isso vai passar. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Como diz lá João em Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem terá passado. Então, meus irmãos, que o estudo dos Salmos, desse livro 3 que nós estamos começando nessa semana, ajude cada um de nós a lidar bem com as crises quando elas vierem, enchendo o seu coração de esperança e confiança no Deus que cumpre aquilo que promete.
Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.